Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso tradicional boletim do mercado do boi. A gente está acompanhando de perto o que está acontecendo aí no mercado em relação à precificação da arroba, em relação ao comportamento de oferta e demanda. Por enquanto, temos um mercado, pelo menos em São Paulo, sem grandes oscilações, sem grandes novidades, mas o que a gente quer entender é o que vem pela frente, principalmente por conta aí de uma condição de precificação da arroba que de repente pode surpreender muito o pecuarista. Vamos entender por que nessa conversa com o Rafael Grings. O Rafael é lá da Red Agro Consultoria, está aqui com a gente no vídeo já. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, ajudando a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação. A gente está passando por um momento bastante interessante, né, de preços, porque me parece que, olhando basicamente para São Paulo, olhando para o próprio CPEA, a gente não consegue ver força do mercado para mudar de posição, né? Oscila ali muito pouco, nos últimos dias a gente viu isso acontecendo, mas não consegue dar um direcionamento aí para o que pode acontecer pela frente. Como é que vocês estão vendo esse atual momento aí? O que significa isso e principalmente o que dá para pensar de agora para adiante? O que a gente vai ver em termos de precificação da arroba? Seja bem-vindo. Bom dia, Alexander. Primeiramente, agradecer o convite de estar participando, né, para falar um pouco aí sobre o mercado do boi gordo e principalmente falar sobre o que pode ocorrer, né, nos próximos 60 dias aí dentro desse mercado do boi gordo, que já tem aí um período de tempo com baixas oscilações, né? Agora nós vamos começar esse período de safra dos bois do confinamento. E aí é importante a gente estar alertando, né, o pecuarista aí, o que pode acontecer dentro desse mercado, que nos anos anteriores aí, nesse período, trouxe algumas surpresas em decorrência de oscilação de preço, né? Pois é, você estava me contando, né, Rafael, que analisando o CPEA aí nos últimos 30 dias, analisando o indicador lá do CPEA, muito pouca variação aí aconteceu, né? Correto, Alexandre. Até olhando historicamente, tanto o CPEA quanto o B3, né? B3 desde o mês de junho aí, a gente tem poucas oscilações no contrato de outubro. E se a gente for olhar o CPEA, tem mais de 30 dias aí que ele tem baixas oscilações. E isso acaba gerando um certo conforto para o pecuarista, né? Porque você acaba tendo uma estabilidade de preço, uma segurança ali, isso dá um conforto. Só que tem que ficar também de olhos abertos, né? Não pode assumir esse conforto como uma realidade ali para os próximos períodos. Tem que usar dessa estabilidade de mercado e já planejar aí para os próximos 30, 60, 90 dias, né? Dentro desse mercado. Essa estabilidade nesse momento, Rafael, significa oferta e demanda ajustada? Sim, o Alexander, até inclusive, né, se a gente for olhar, acredito que vocês já falam bastante, né, sobre a quantidade de animais abatidos no primeiro semestre, né, as margens do frigorífico estão positivas, estão atrativas, principalmente aí, porque a gente teve uma curva de câmbio bem atrativa para quem é exportador, então eles aproveitaram esse mercado, né, de exportação, ajustaram ali para fazer as suas demandas sobre esses animais de exportação, isso acaba aquecendo também o mercado, né? E também a gente tem um período ali entre o boi do passe e o boi do confinamento, a gente tem um período aqui de julho, agosto, aí que tem vamos se dizer, uma redução de oferta de animais pronto, né? Isso reflete até na escala do frigorífico que tem uma reduzida nesse período, só que isso, né, é momentâneo, igual a gente vinha conversando que são momentos de curto prazo, e a operação da pecuária, ela é longo prazo, a gente tem que sempre buscar olhar com esses dois olhares, né? O que pode acontecer no curto e no longo prazo e adotar estratégia para esses cenários. Então vamos adiante, Rafael. Vamos olhar lá na frente e principalmente entender o que você está vendo aí desse mercado. É,
vem mais oferta por aí? O que que a gente pode esperar do segundo giro do confinamento? E em que momento o pecuarista precisa começar a ter mais atenção? Ótimo. Até é um destaque, né? Dois pontos, né? Que é, primeiro, a escala de abate, que o pecuarista precisa ter esse cuidado, e depois a gente vai até comentar sobre os CPFs que estão comprados na B3. Mas falando sobre escala de abate, a gente viu, né, no mês de junho e julho, os frigoríficos muito firmes na compra de animais, principalmente os animais para exportação. Então, os frigoríficos já começaram a antecipar essa compra de animais em julho e julho, né? Isso para o mês de outubro. Se a gente, algumas plantas frigoríficas, dependendo a região e a modalidade de compra dela, né? E se ela é ou não é habilitada, ela já está com a escala de outubro de 30% a 40% já garantida, dependendo da região. Ou seja, frigorífico está bem comprado. Então, agora, os próximos movimentos aí ele vai trabalhar possivelmente no balcão, porque ele tem que ter alguma coisa de balcão também. Então, isso acaba chamando um pouco mais de atenção. E isso é confirmado que as condições de termo que acontecia lá em junho, se você for hoje buscar, você não consegue mais. Ou seja, a condição a termo que o frigorífico trabalhava lá no começo, ela sofreu um deságio, então hoje o preço está um pouco tá menor do que se trabalhava lá em julho, né? E se a gente for olhar, não é em decorrência da oscilação da B3, porque B3 se permaneceu, mas é o diferencial de base que está se abrindo em decorrência da tranquilidade, vamos dizer ali, da oferta de animais para aquela praça que o frigorífico está trabalhando, tá? Então, a gente já viu o avanço, né, de 30% a 40% em algumas unidades. Aqui eu estou falando para a parte de Mato Grosso, mas eu acredito que em outras regiões que são estratégicas também, principalmente com confinamento próximo dessas praças frigoríficas, estão perto desses patamares também. Então, isso traz uma tranquilidade para o frigorífico aí ficar observando o mercado. Bom, esse dado é muito importante da gente entender, Rafael. Quando você fala de frigoríficos se preparando aí para o último trimestre, em especial aí para o mês de outubro, e quando a gente fala de escalas formadas já, ou pelo menos 30% de escalas formadas já para outubro, isso é muito, isso é pouco, tradicionalmente acontece, enfim, o que que significa esse percentual hoje? Comparando com 2022 e 2023, isso já está bem avançado, ou seja, né, os frigoríficos todos têm programa de compra para cada mês, e quando comentando de 30% para o mês de outubro, que é um mês, né, que tem ali a super oferta dos animais de confinamento, isso já é bem avançado. Anos anteriores, o frigorífico estava com 10, 15, 20%, aí dependendo da planta e da região. Ou seja, em agosto eles estavam incentivando ainda, brigando ali por começar a formar esse programa de compra de outubro. E hoje eles já estão mais tranquilos aí quanto a isso. Bom, vamos lá então. Temos os frigoríficos se preparando, portanto, e temos possibilidade de mais oferta. O que que você tem visto em termos de fechamento de animais, de confinamento para esse período? E qual que é o ponto crítico aí, o período mais crítico, na sua opinião, Rafael? A dúvida que todos tinham lá no mês de maio era o seguinte: qual que era o custo da roupa produzida? E conforme o custo da roupa produzida fosse formado, ali seria a atratividade se iria ou não iria confinar. Chegou no mês de maio, a gente até presenciou clientes com custo da roupa produzida de 150, de 160, de 140, ou seja, muito lá embaixo. Inclusive, alguns pecuaristas, né, que trabalham com a engorda, aceitou pagar ágio no boi magro, porque esse ágio compensaria ali no custo da roupa produzida. Então, isso fez o custo da roupa produzida, né, fez com que esses pecuaristas fossem atrás desse animal, desse boi magro, e isso aconteceu. Nós vimos aí o boi que estava parado, né? O boi magro que estava parado, ele começou a ter ágio novamente, uma procura, aqueceu o mercado. Inclusive, o boi magro no Mato Grosso era mais caro que o boi em São Paulo, em decorrência dessa procura, por causa do custo da roupa produzida. Então, esses animais
eles foram confinados, e hoje a gente vê já alguns confinamentos aí já com a lotação bem avançada. É, Então, nós houve, temos, houve, houve um estímulo, então, para que nesse último trimestre a gente é, pudesse ter esse aumento de oferta, então, certo, Rafael? sim, nós tivemos estímulo do custo da roupa produzida, que era barato, que se tornou barato. Não foi nem da reposição em si, porque a reposição do boi magro e a reposição de bezerro permanecer elevado. Foi em decorrência do custo da roupa produzida, que os componentes ali, principalmente aqui para nós temos os DDG que era quase R$ 2.000 em anos anteriores, estava, dependendo do lugar, 500, R$ 600 a tonelada. Então, ou seja, uma desvalorização, caroço de algodão, tudo mais, esses componentes tiveram uma desvalorização bem significativa que trouxe atratividade aí para o ciclo de engorda. E acredito que tem muitos pecuaristas que já estão com o custo da roupa produzida abaixo de 150, 140, 135, R$ 130. Então, isso é muito atrativo. Bom, então, nesse cenário, a gente vai ter uma oferta de animais elevada nesse período aí do final do ano e principalmente em outubro, né, Rafael, que é a concentração maior aí dessa oferta? Exatamente. O boi que começou ali a engorda dele, o ciclo de engorda ali no mês de junho, né? Ele começa agora a aparecer em setembro, né? Então, a gente começa a ver esses movimentos de mercado agora fortemente na segunda quinzena de setembro, né? Que esses animais vão surgir no mercado para garantir uma escala de abate. Só o que que acontece, né? Se o mercado identificar isso, a B3 ela pode antecipar esse movimento, né? Porque é um contrato financeiro e ela pode antecipar esse movimento. Então, a grande preocupação pecuarista que está, né? Você tem lá 1.000 bois, você não garantiu nada de escala ainda para esse período, é um ponto de atenção. Talvez buscar desenhar alguma escala de 50% ou 40% do seu lote, mas não ir, né, para esses 60 dias, para esses próximos 60 dias, sem garantir escala. Tá? Buscar algum mecanismo que garante escala e garante um preço mínimo para você ter uma margem de lucro. Bom, então são duas providências que o pecuarista precisa tomar aí, principalmente quem está descoberto. Proteger a escala de abate, arrumar já o encaixe aí para o boi dele, principalmente para esse período, e usar ferramentas de proteção de preço, dá para dizer isso, Rafael? Correto, Alexander. Dentro das ferramentas de proteção de preço, né, existe o termo com frigorífico, e aí você tem que avaliar a condição que ele está te entregando ali, e tem também as alternativas de usar o próprio instrumentos financeiros da bolsa, né, seja, que nesse caso seria a compra de uma put, que é o hedge de baixo que a gente fala. Então, ele tem duas alternativas. O que a gente viu nas últimas 2 semanas pecuaristas começaram a nos encontrar para migrar para o financeiro, porque as condições do termo É, deram, vamos dizer, uma piorada. Então é ele isso já que eu ia, sentiu é isso. isso que eu ia perguntar para você, mas ainda tem atratividade aí o contrato a termo? Tá diminuindo então, Rafael. Está diminuindo, porque na medida que o frigorífico vai cumprindo o seu programa de compra, ele pode ir espremendo ali. Ele vai começar a brigar por animais de características mais relevantes, né? De boi China, que ele consegue exportar, que ele consegue ter maior margem. Ele vai brigar por esses animais. Algumas outras classes ele já vai começar a forçar um pouco o mercado, que isso é natural e sempre aconteceu. Tá. E a partir de quando você acha que isso deve ficar mais claro para a gente aí? É, essa oferta, ela começa a aparecer, como você disse, já na segunda quinzena ali, a partir da segunda quinzena de setembro, mas o mercado, você falou do mercado podendo antecipar. Isso a gente já pode ver daqui a pouco já isso acontecendo, Rafael? Sim, imagina só, Alexander, um pecuarista, que isso é natural, em algumas regiões, tem 20.000 boi para abate, né? E dependendo da região que ele está presente, ele tem um frigorífico que abate 1.000 ou 2.000 a cabeça por dia. Ou seja, nós estamos falando que só esse pecuarista, ele pode cumprir a escala desse frigorífico de 10 a 20 dias.
Então, o que que esse pecuarista já faz? Ele já vai 30 dias ou 20 dias antes buscando fazer a negociação para entregar esse animal tudo no, né, para garantir escala. Então, ou seja, o boi que, dessas características, o boi que, né, morre lá em outubro, então 20, 30 dias antes já se começa a procura de escala. Então, dentro disso, a gente pode começar a observar esse comportamento, né? Se vai ocorrer e se o mercado vai absorver, vai conseguir fazer toda esse dinamismo de absorção desses animais que vão vir nesse período. E Então, mês de diferente, setembro aí já começa a aparecer esses animais. e diferentemente do período de pasto, né, que tem ali o pasto para deixar os animais, quando você está com um animal pronto no confinamento, o seu período ali de negociação encurta bastante, né, Rafael? Exatamente. Tem data de validade, né? Boi no coxo tem data de validade, por isso que é o alerta, né? Então, trabalha as duas dinâmicas, busque garantir parte, né, escala e garantir um preço mínimo para você ter uma margem de lucro lá no final do ciclo, né? Daí, Rafael, a gente olha para o mercado futuro, lá na B3, e a gente ainda vê um outubro, já foi melhor, é verdade, mas ainda vê um outubro remunerando R$ 10 acima do preço praticado, por exemplo, no indicador CPEA. Hoje o outubro está 243 lá na B3. É, isso pode trazer uma conotação de que o mercado está apostando aí num movimento de alta. Só que tem uma questão importante aí que você levantou e que a gente precisa discutir aqui na nossa conversa, que é a questão dos participantes desse mercado, certo? Correto. É até interessante essa sua fala, né? Você comentou, olha, o mercado está acreditando que pode ter uma alta, mas agora a gente vai entender quem é o mercado e quem que está fazendo que fez esse mercado subir, né? Que a gente estava comentando que a gente tem um monitoramento da B3 que são 5 players, né? Que é os não residentes, os fundos de investimentos, frigorífico, e nós temos os bancos e os CPFs. Desses 5, né, que são CPF monitorados, são pessoas físicas que atuam no. exato, Tá. correto. Desses 5 players, apenas CPF está comprado, né? A última posição de sexta-feira, que esse relatório sai toda sexta-feira, eles estão comprados em 9.700 contratos de boi gordo, né? Ou seja, historicamente, CPF sempre é o elo mais fraco dentro desse ambiente. Então, se eles estão comprados e os outros players estão com uma posição vendida, né? Então, a gente tem uma briga ali de um cabo de força. Historicamente, o CPF nunca conseguiu manter essa posição por muito tempo, né? Por isso que a gente vê, ele sobe 245, perde força. Chega a 245, perde força. Por quê? A hora que começa a atingir o 245, esses outros 4 players começam a entrar vendido novamente, que isso é um ponto de entrar vendido para esses players do mercado. Isso tudo é um fluxo financeiro, né? E aí o que que acontece? Pode acontecer um momento que eles não vão aguentar mais segurar essa posição, e aí os outros players entram vendido e quem está comprado num cenário de queda começa a levar ajuste negativo chamada de margem, esses CPFs não conseguem financiar ou cobrir essa posição deles em bolsa e acaba sendo liquidado, ou seja, pode acontecer uma queda acentuada, né? A gente vê às vezes o boi caindo 3, 4, 5% em decorrência desses fluxo financeiro, tá? Um puro fluxo financeiro que sempre acontece. Quem é do mercado financeiro acompanha isso e vai um alerta para o pecuarista também, né? Que está com o seu boi guardado, não está ciente desse fluxo financeiro que está acontecendo agora, e aí, bem na hora de você vender o seu boi, esse fluxo financeiro acontece, pode acontecer a queda acentuada, e aí você tem que vender naquele momento de mercado, e aí não é muito bom. Agora, os pecuaristas devem estar pensando, né? Ah, mas o Rafael está exagerando, porque ele está falando de uma oferta maior, mas geralmente no final do ano a gente tem também a contrapartida da demanda. A demanda de final de ano, que a gente conhece bem das festas de final de ano, as exportações com a China aí, comprando e se preparando para o ano novo lunar deles lá, enfim.
Você acredita que a demanda que virá ou que pode acontecer ali nesse período, ela não é capaz de segurar essa oferta, ou pelo menos essa concentração de oferta que você destacou que pode acontecer ali em outubro, Rafael? Eu acredito que possa trazer estabilidade, tá? Mas uma forte valorização tem que ser muito animador a informação lá fora, ou sair alguma coisa que seja muito relevante, né? A questão é se o frigorífico, né, vai conseguir, né, ter essas escalas o suficiente para absorver essas ofertas de animais, né? Porque o que eles podem fazer? Poxa, ó, eu consigo só para daqui 20 dias, só consigo para daqui 30 dias, ou seja, vai rolando essas escalas para os meses seguintes, isso vai trazendo tranquilidade. Não faz sentido ele querer aumentar o preço num ambiente de negociação desse sentido. Passando essa fase, aí eu acredito que aí é outra dinâmica de mercado, eles vão ter que começar a testar mercado em outros patamares, né? Mediante o que? O enxugamento da oferta desses animais da safra de confinamento. Mas E aí eu acredito que isso pode acontecer. você acha que esse teste de mercado pode ser até negativo para preços? Pode, com certeza. Até porque a gente falou, ó, 30% de outubro, o boi de dezembro, né, que é exportado, ele morre em outubro, novembro, entendeu? Ele não morre em dezembro, porque o frigorífico tem todo aí um trâmite, né, de abate, tem a parte de quarentena, até ele mandar para fora do Brasil, né? Então, e ele já tem 30% já comprado, né, do mês de outubro. Então, isso já está sendo já formado para essas demandas específicas que você falou de final de ano. Boa. Então, eu acho que é no mínimo um alerta, portanto, para esse período de chegada do confinamento de segundo giro e principalmente dessa concentração de oferta que pode acontecer ao longo ali do mês de outubro, principalmente. Esse momento requer atenção do produtor. Ninguém está aqui para assustar nada, para assustar o mercado, mas para dizer para o pecuarista fique atento a esse período e se proteja da melhor maneira, certo, Rafael? Com certeza, é o alerta que trabalhar a escala de abate, não ir com 100% dos seus animais para balcão, porque nessas condições pode ocorrer isso, daí você tem um animal com prazo de validade, tem que segurar por mais 20 dias, foi embora aí sua margem de lucro. Então, já se antecipa esses fatos, se você está preocupado com a reposição depois, né, é possível também fazer estratégias para garantir a sua reposição com tranquilidade. E a outra questão, né, do ponto, que é esse fluxo financeiro, que, olha, eu acompanho já desde 2020, todo ano que isso acontece, essa concentração na mão dos CPFs, né, das pessoas físicas na B3, acontece essa queda acentuada, tá? Então, já tem 4 anos que eu venho acompanhando esses players, e toda vez que acontece, tem uma queda acentuada em decorrência do fluxo financeiro. Às vezes nem é porque o físico, mas o fluxo financeiro às vezes dá esse susto. Muito bem. Alerta feito pelo Rafael. E eu estou olhando aqui no nosso chat, né? O chat fica aberto para que as pessoas participem, Rafael. E o debate aqui está gerando em torno dos bezerros, né? O Luiz Fernando Ehlers, por Legal. exemplo, está dizendo: e o bezerro, qual o preço que está girando? Qual a média de preço o quilo de um bezerro bom hoje? É, é, o Luiz Fernando está na região noroeste do Paraná, mas de maneira geral, como é que estão os preços, Rafael? Tem melhorado e a gente sabe que preço do bezerro melhorando é o primeiro passo para a reversão aí do ciclo pecuário, né? Bom, exatamente, Alexandre. E essa é a preocupação que eu tenho, né? Porque assim, protege o preço do boi agora, tem que proteger, garante e já precifica a sua correlação de troca, né? O problema por isso a minha preocupação também de garantir o preço mínimo do boi gordo do confinamento, porque é ele que vai garantir sua correlação de troca. Mas a reposição está bem aquecida. Aqui na região de Tangará da Serra, 8,50, R$ 9 o quilo do bezerro. Então, isso para você ter ideia, alguns tempos atrás estava 7,50, 7,30, 7,20, dependendo do tipo do bezerro e da localidade, do frete também. Então agora
subiu, aqueceu novamente. Eu acho dificilmente, tá, Alexander, o preço do bezerro ceder, principalmente nesse período por causa da oferta, em decorrência também que o pessoal está se preparando já para o ciclo pecuário, né? O que a gente comentou sobre o boi gordo, né, destacando, é para 60 dias. E essas condições do bezerro já são para prazos mais longos, né? Então, eu acredito que o bezerro ele deve permanecer firme, estável nesses níveis, em decorrência que o pessoal já está com a mentalidade aí do ciclo pecuário aí para o próximo ano. O Ricardo está dizendo aqui que no Mato Grosso o bezerro está sendo negociado R$ 10, entre R$ 10 e 10,50 o quilo. Isso, É, no, depende da par- região. no particular, 9,50 a 9,90 no Mato Grosso também para leilão. Isso Correto, representa uma exatamente. valorização, Rafael? Sim, sim, a valorização, né? Todo mundo tá já se preparando para 2025 aí, indo já cedo no mercado, né? Já se preparando para essas condições de ciclo pecuário. Só que o ideal agora é esse passo, né? Quem quer fazer já a reposição, né? Uma boa correlação de troca, cuidado com o boi agora do segundo semestre. E o preço do boi gordo vai ser determinante aí se você vai conseguir comprar mais ou menos o bezerro aí para o ciclo aí de 2025, né? Esse boi de segundo semestre, agora 2024. O Rony Dantas está dizendo que acredita, que não acredita que tem pecuarista aí acreditando que vai ter grande oferta de animais, principalmente por conta de uma realidade atual de frigoríficos reduzindo o número de animais na linha de produção, justamente pela falta de animais em algumas regiões. A gente não está falando de agora, a gente está falando dessa situação para outubro, certo, Rafael? Agora a realidade é Correto. outra, né? Exatamente. Mas se você for olhar a utilização frigorífica nas regiões, frigorífico está trabalhando quase 100%. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu em 2022, não aconteceu em 2023 e agora em 2024 ele você consegue acompanhar a capacidade industrial dele, está trabalhando quase 100%, ou seja, trabalhando a todo vapor, né, porque ele está conseguindo margem de lucro. E é igual eu falo, algumas regiões têm as características próprias. E aí pode ser que para regiões determinadas isso está acontecendo, né? Mas frigorífico ele é estratégico, né? Nós temos só três frigoríficos que vamos dizer que coordenam o mercado e está na mão deles. E eles são estratégicos aí, principalmente para essa São Paulo, Goiás e principalmente o Mato Grosso aí, que está sendo de destaque aí os últimos tempos. Essa informação de falta de animais chegou para a gente, inclusive a gente está checando essa informação aí, principalmente por conta da situação do Mato Grosso do Sul. A dificuldade de conseguir animais está fazendo alguns frigoríficos a darem férias coletivas, enfim, a pularem escalas de abate ou Uhum, remanejarem ali os sim. abates. Mas, de novo, são situações, pelo menos até agora, pontuais, né? Bacana, é até bacana essa informação, porque a estratégia do frigorífico é essa. Se ele não está conseguindo formar escala e dar férias coletivas, ele reduz ali a produção dele para passar um período, né? 30 dias ou 40 dias, ou que seja, para passar um período. Só que será que vai perpetuar? Será que vai continuar para os próximos 60, 90 dias? Aí é uma pergunta aí que a gente vai só saber quando a resposta a essa pergunta a gente vai saber só quando acontecer de fato aí a consolidação, né? E olha o que o Aurélio Rosa está constatando aqui. Os frigoríficos pequenos, por exemplo, eles reduziram as escalas, mas estão com as câmeras frigoríficas cheias e não têm vendido. Enfim, outra forma também de manobrar aí a compra de animais, né, Rafael? Aí tem que olhar se esses frigoríficos menores, eles têm alguma habilitação. Às vezes eles estão mais no mercado interno, a gente sabe que o mercado interno tá devagar a absorção no atacado, né? Então, tem que olhar muito esses pontos, né? De como que esse frigorífico também se posiciona no mercado, se é ou não é exportação, se já tem também, já está se preparando por esse momento ali, né? Por ter já armazenado a carne ali em si. Então,
essas estratégias a gente vai saber só mais para frente, mais quando adiante, né? começar a consolidação dessa safra. Muito bem. O Zé Mendes está dizendo que chegou agora para a nossa conversa. Está atrasado, Zé Mendes. Você sempre está pontual aqui com a gente, mas seja bem-vindo, meu caro. E ele quer saber para 2025, vai melhorar de preço ou não vai, Rafael? Ô, Alexander, olhando agora para a pecuária, né? Se a gente for olhar o custo de produção dela, principalmente para a parte de engorda, melhorou muito, porque teve correção, né? A gente teve uma queda do preço da arroba que caiu antes dos seus insumos, né? Agora está se consolidando, está chegando ali no mesmo nível, um nível atrativo para a operação gerar lucro do pecuarista. Então, eu acredito que dentro desse cenário de estabilidade e um custo mais acessível para o sistema de produção, 2025 vai ser um ano bem otimista no sentido de resultado, não no otimista que o preço pode subir 50, R$ 60, né? Mas das feiras que a gente participa, para você ter ideia, ano de 2024 foi o ano que o pecuarista mais investiu, né? Comparando com 22 e 23, foi um ano que ele mais preparou a sua fazenda para os próximos anos, assim, trouxe investimento, foi atrás de estrutura, de barracão, de balanço. Então, nas feiras que a gente participou, o pessoal falou que foi muito positivo, que os pecuaristas foram para o negócio sabendo que os próximos anos aí vai ter essa melhoria da margem de lucro pro lado do pecuarista ali em si. E existe, né, Rafael? Não sei se você percebe isso aí na sua região, mas a gente tem ouvido muito isso aqui. Uma profissionalização, principalmente no ponto da comercialização. A gente já ouviu relatos de que nunca se viu tantos produtores, tantos pecuaristas se protegendo, buscando ferramentas de proteção esse ano, de alguma forma, seja através do termo, seja através das opções, enfim, para evitar essas surpresas que podem acontecer, né? Justamente nesses períodos que a gente não tem muito controle, né? Com certeza. E está trazendo amadurecimento para o mercado, né? O mercado ele evolui. Se o pecuarista ele evolui em produtividade, em gestão também, em planejamento, o mercado ele evolui junto com o pecuarista ali em si, né? E até essa fala que você falou, um reflexo foi esse ano, né? Dos nossos clientes aqui que a gente constrói o planejamento de comercialização para o boi gordo, 60%, somando de todos os clientes, 60% já dos animais nossos que vão morrer agora para os próximos dias já estão garantido o preço e a margem de lucro, para você ter ideia. 60%, volume bem significativo. Tem uma parte que está em operação financeira, né? E outra parte aí, 10% aí está em aberto. Então a gente tem e isso tudo não foi a gente que determinou, foi o próprio pecuarista que falou: olha, eu quero ser conservador, eu quero garantir margem de lucro, proteger de uma correlação de troca depois lá na frente, mas eu quero ser conservador e quero trabalhar com planejamento e antecipar o máximo possível do que pode acontecer no mercado. E esse é o resultado, né, Alexandre? É profissionalização de gestão dentro da fazenda, é o maior resultado, né? O melhor resultado, melhor segurança para o próprio pecuarista em si que toma as decisões no dia a dia, num mercado que é muito grande e vários fatores podem impactar, você ter essa segurança, com certeza aí o crescimento da pecuária nos próximos anos vai ser bem significativo. E o que você destacou, né, Rafael? O lucro não está no preço final, mas sim naquilo que sobra no bolso do produtor, né? Correto, Do que ele correto. vende, do que ele gastou para produzir aquele animal, né? No final das contas. Então, ter um boi de 230, 240 pode ser mais saudável do que ter um boi de trezentos reais, por exemplo, uma arroba, se esse custo de produção estiver muito elevado, né? Correto, exatamente. Muito Então, bem. e é interessante que o lucro é tão importante porque é o lucro que vai ditar o quanto que você vai crescer para os próximos anos. Então, 2022, lucro negativo, 23, lucro negativo. O que aconteceu? Pecuária enxugou, reduziu o investimento, foi mais, assim, detrator, assim, em crescimento, né? Agora, já 2024, que os lucros estão voltando, a gente está vendo investimento, crescimento, pecuarista entrando
em alguns manejos mais tecnificados, fazendo a própria indústria de ração internamente. Então, o mercado aí tem muito a crescer. Boa. Rafael Grings, obrigado, meu caro, mais uma vez Obrigado. pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ao pessoal que está aqui acompanhando e fazendo suas perguntas pelo chat do YouTube, nossos agradecimentos também. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal, isso é muito importante para a gente. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí para a nossa entrevista, o nosso entrevistado. E, claro, acione o sininho ali, a notificação, para que sempre que a gente estiver ao vivo aqui, você possa vir participar com a gente, interagir, fazer perguntas, tirar suas dúvidas. E faça como os nossos amigos que hoje participaram aqui com a gente. Aliás, Marcelo Rocha, bom dia para você, meu amigo. Obrigado também aí pela audiência, pessoal participando, portanto, conosco aqui pelo chat do YouTube. Rafael, mais uma vez, obrigado. Volte sempre. Obrigado, Alexandre, pelo trabalho. Abraço. Tá aí, Rafael Grings, Head Agro Consultoria, direto lá de Tangará da Serra, no Mato Grosso, trazendo as informações do mercado do boi gordo, fazendo um alerta, principalmente aí de uma perspectiva de maior oferta num período determinado ali de 60 dias. Rafael pontuou que de finalzinho de setembro, mês de outubro e primeira quinzena ali de novembro são períodos críticos aí, portanto, exigem atenção e preparação do pecuarista para atravessar esse período. Deixa eu ver como é que estão os números lá na B3, de olho na tela. A gente, infelizmente, tem o mercado fechado de ontem. Fechamento de ontem mostrando um outubro a 244, novembro 245,80. Portanto, não serve de referência, os negócios já estão em andamento no dia de hoje. Vamos descartar isso aí. O indicador CPE é R$ 233,45, queda de 0,02%, dentro daquela estabilidade que o próprio Rafael contou aqui para a gente. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.